Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Você se considera uma pessoa otimista ou pessimista? E será que filhos de pais otimistas vão ter mais sucesso na vida? Para conversarmos a respeito desse e de outros assuntos, comigo aqui hoje o psicólogo Patrick Camargo e a educadora especial Cristine Leitão. Antes de a gente dar as boas-vindas, vamos sempre lembrar dos parceiros sempre aqui do Faz Sentido. Cognitar, psicologia e gestão de pessoas. Conexões para transformar vidas. Confira nas redes sociais, @cognitar.desenvolve. O apoio da Ubra Santa Maria Formação com Propósito e deles que estão conosco aqui hoje, Instituto de Psicologia de Santa Maria, Patrick Ramos Camargo e educadora especial Cristine Leitão, que vão nos responder se filhos de pais otimistas vão ter mais sucesso na vida do que filhos de pais pessimistas. E como nós estamos criando hoje os nossos filhos. Se temos essa preocupação ou não. Bem-vindos novamente. Obrigado. Obrigada. Bom dia, né, aos nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós... O Faz Sentido veicula em diferentes dias, horários. E isso quando temos pedidos de reprise também. Então o horário, né, muda bastante. Graças a Deus, coisa boa, né? Isso sendo otimista, né? Como sempre. Sempre. Que bom. Né, Cris? E aí? O que tu acha? Quando eu vi esse assunto, me reporta, claro, sempre para meu fazer profissional, né? Então, como eu trabalho com crianças especiais, não tem como não ser otimistas, né? Quem somos nós para duvidar do sucesso e da evolução de uma pessoa, principalmente eu que trabalho com essas crianças especiais. Então, é um tema bem legal para a gente ver, principalmente nessa época, onde temos que ser otimista o dia todo, em tudo que fizemos, né? A gente tem que pensar em dias melhores. Porque senão fica complicado, né, psicólogo? Isso é verdade. Até porque se a gente for ver essa questão também, né, crianças especiais, crianças que têm alguma deficiência e que têm uma família de apoio, que os pais buscam ajuda, o otimismo ainda é, né, como a gente brinca, o melhor remédio em função de que tu tem a certeza de que algo bom vai acontecer. Então, se a gente trouxer, né, para as nossas vivências o pessimismo, com certeza tu não vai te sentir motivado para uma mudança, para uma busca de algo melhor, e então tu acaba ficando mais fechado no teu mundinho e não conseguindo visualizar outras opções de que tu pode se alavancar. Então, eu gosto muito, assim, tenho seguido agora ultimamente, acho que todo o Brasil também se apaixonou pelo caso do Gui, né, que deu no Fantástico também, que ele chamou mamãe depois de 14 dias de coma, e aí eu tenho observado o quanto aquela família tem de otimismo e amor, porque na verdade o caso dele é um caso que não tem cura, é um caso muito delicado, e eu estava vendo uma entrevista da mãe relatando que ela nunca pôde abraçar ele como ela gostaria, que é um abraço mais forte devido à condição da pele, de toda a fragilidade que ele tem. E ela disse o seguinte, que vem bem de encontro ao nosso programa de hoje, que se ela não fosse tão otimista quanto ao tratamento, quanto à possível cura, que ela sabe que tem algumas situações que não vão progredir e outras que vão ficar mais delicado o quadro, se ela não fosse tão otimista, talvez ela não teria conseguido de ter tanto cuidado e amor. Então aí que entra a questão do otimismo, porque mesmo com a realidade do fato, o sentido do cuidado, do amor, de desenvolver sempre um olhar como um todo, tratando ele com naturalidade, levando eles nos locais, como se ele tivesse uma vida normal. E apostando num amanhã com ele, né? Eu acho que não tem como a gente dormir sem esperar que amanhã as coisas vão melhorar. Isso é um otimismo. Eu acho que hoje essa palavra otimismo a gente tem que trabalhar muito e parar para pensar. Eu vi pela enquete, né, como ainda é preocupante as pessoas que não têm esse otimismo.
Claro que dias que a gente vai ser mais otimistas, outros menos, mas a partir do momento que tu começa a enfraquecer, né, principalmente na minha área, assim, eu vejo o quanto é importante alguém chegar para esses pais, para essa criança, para os professores, no meu caso, numa escola, e mostrar um otimismo. As coisas mudam e todo mundo começa a aumentar o ânimo, né, e a aposta já vira de novo para a gente uma luta e amanhã o dia ser melhor. Então, acho que em todas as áreas, em todos os momentos, a gente tem que ter esse otimismo. Perguntamos lá na nossa enquete no Instagram. Diante da vida, você é mais otimista, 69%. Pessimista, 31%. Meus filhos ou crianças e adolescentes que me cercam são mais otimistas, 72%. Pessimistas, 28%. E a maioria, terceira questão, a maioria da minha família tem atitudes e posturas otimistas, 57%, pessimistas, 43%. O que vocês acharam da proporção aí? Olha, eu acho assim que está de acordo em função de que o que nós temos, né? Que é importante a gente diferenciar a questão do otimismo e do pessimismo, no sentido de que o otimismo está ligado com a motivação, que está ligado com algo que vai dar certo, com algo que vai ser bom. Mesmo que você não tenha provas concretas de que vai dar certo, você acredita que aquilo vai dar certo. Exatamente. O pessimista é diferente ao contrário. Mesmo ele tendo provas concretas que vai dar certo, ele acredita piamente que não vai dar certo. Exato, que aí a gente entra na crendice popular, né, assim, fazendo um comparativo em relação a pessoas que sofrem com transtorno depressivo, que geralmente as pessoas querem ajudar e dizem, tu tem que parar de ser pessimista, tu vai ficar melhor, tu está bem, isso é coisa da tua cabeça, não é nada disso que está acontecendo. Tá, mas espera aí, vamos pensar o seguinte, se uma pessoa está tendo pensamentos, porque nós somos regidos por pensamentos, nós podemos pensar o que a gente quiser a todo momento, né? E a gente não tem bola de cristal para saber o que o outro está pensando ao nosso respeito. E dentro da psicologia cognitiva a gente, né, tem as distorções cognitivas, que a chamada leitura de mente também é uma delas, né? Eu não posso ler o que a Cris está pensando, o que a Fabiana está pensando, até mesmo nossos ouvintes e telespectadores. Mas eu tenho que ter um sentimento de bem-estar comigo mesmo, que está ligado com a minha motivação e e não com o pessimismo. Porque se eu fizer essa inversão de valores, com certeza vai ser muito mais dificultoso eu enfrentar determinadas situações que são muito mais simples e muito mais fáceis da gente resolver. Então, quando a gente vê o resultado da enquete, me surpreendeu muito. Quando a gente pegou as visualizações, as respostas, a quantidade de pessoas que visualizaram e responderam, o quanto a motivação está ligada com o otimismo. E isso é muito bom. E eu acho que nos dias atuais também é comprovado que a gente... Eu volto a falar, né, na época atual que a gente está vivendo, a gente está se deparando com muitos quadros depressivos de adolescentes e tudo, e o que entra aí, né, a questão de ser trabalhada, esse otimismo. Então são pessoas que têm que terem uma visão do que querem, né, para a vida, para o seu futuro. Então a gente tem que apostar todo dia em buscar alguma coisa. E eu acho que a terapia serve para isso, para a gente, nas mínimas coisas que evolui, a gente valorizar para poder querer mais para outro dia. Então aí entra o otimismo. Às vezes a pessoa está pessimista e só pensa no pessimismo, mas qualquer passo para frente que ela der, se tiver uma pessoa para mostrar para ela que ser otimista, as coisas vão mudando, a coisa vai melhorando a cada dia, né? Agora, se convive só com uma pessoa pessimista, a tendência é cada vez ser mais pessimista. Quando começa a internalizar e acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. Que aquela é a tua realidade. E a importância dos pais terem essa análise sobre si mesmos para ver, será que eu sou mais otimista na maior parte do tempo, mais pessimista? Que exemplo que eu deixo para o meu filho, né? Porque são os exemplos que vão influenciar. Eu trouxe aqui um artigo do Instituto de Terapia Cognitiva, que é uma referência aí no país. Patrick, me corrija se eu estou errada. E eu quero só ler um trechinho, trazer um trechinho desse artigo para vocês, que eu achei bem interessante justamente sobre os estilos, que eles chamam de estilo, né? O estilo otimista e o pessimista. Os estilos otimista e pessimista mostram-se associados a estados disposicionais distintos. Quer dizer, tu tem disposição para tal
tais questões. O otimista ligado a um estado de motivação e satisfação, e o pessimista a estados de ansiedade e depressão. Cabe destacar que os ingredientes para o sucesso em qualquer área da atividade são a competência, em primeiro lugar, que é adquirida por meio da exposição, aprendizado, experimentação. E, em segundo lugar, a motivação, ou seja, o ingrediente do sucesso ligado ao impulso em direção a um desafio ou tarefa. E, o terceiro componente é a autoconfiança ou o otimismo, né? A crença de que poderá ter sucesso em um determinado empreendimento ou desafio se tentar. A criança ou adolescente com o estilo de atribuição otimista para eventos positivos e negativos e sentindo-se, portanto, motivado e seguro, tenderá a materializar na prática toda a sua competência. Ao contrário, a criança ou adolescente com o estilo de atribuição pessimista terá sua motivação e autoconfiança negativamente afetados, o que se interporá como um obstáculo à expressão de sua competência. Exatamente, porque daí entra na visão de si, visão de mundo, visão de futuro. E nós temos uma área da psicologia hoje em dia que está sendo muito estudada, que é a psicologia positiva. Tá? Só que para quem não tem conhecimento ou não trabalha mais a fundo com essa área... Todo mundo já disse que é autoajuda, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. A autoajuda banaliza, né? Banaliza, porque não tem o conhecimento a fundo. E é uma ciência comprovada. E então, assim, as pessoas às vezes comparam a psicologia positiva com o autoconhecimento, com autoajuda, como se fosse uma semelhança do quê? Da espiritualidade, da fé e da religião. Só que a gente sabe que ciência é uma coisa, né, que não se mistura com a religião, e na psicologia elas podem estar interligadas, mas nós não falamos sobre ela como uma ligação, nós falamos de fé. Porque o que é a fé? É a certeza de que algo bom vai dar certo. E o que é o otimismo? É semelhante. É a certeza de que a gente vai batalhar, a gente vai ir a fundo e vai encontrar essa resposta porque algo bom vai acontecer e vai dar certo. E aí isso transforma o nosso bem-estar, o nosso dia a dia, a nossa visão de si, o nosso olhar para o outro, a nossa visão de mundo e, consequentemente, a nossa visão de futuro. E aí que entra, Patrick, essas questões das crianças hoje, um mundo muito imediatista, né? Tudo é na hora, frustração, nem pensar. Não podem. E quanto é importante os pais se darem conta, né? Eu percebo, assim, quando a gente fala com famílias, eles não... A família que não tem esse otimismo todo, a criança com certeza é muito afetada. Porque ela não é nem encorajada a superar algumas frustrações para ir adiante. São famílias que, ao contrário, que às vezes não se dão conta e não permitem que as crianças se frustrem. Então isso atrapalha exatamente no sucesso, porque a vida é feita de frustrações o dia inteiro. A gente se frustra com horários, com obrigações, com alimentação, com sono, com tudo. Então hoje a preocupação, eu que vivo muito nesse mundo, família, escola, crianças, a gente vê o quanto a família interfere diretamente, bem nessa pergunta que teve na enquete, né? O quanto os filhos são afetados pela falta de esperança dessa família. Em função disso, porque está na criação, no dia a dia, essa família já está com essa dificuldade, né? E a gente vê também isso, né, Cris, no consultório, trabalhando também não só da escola, porque a escola também tem uma interligação, as famílias com o consultório, né, quando a gente trabalha com criança e adolescente, que é a minha área. Então a gente consegue visualizar essa questão da frustração das famílias, porque é como se eles colocassem, né, uma barreira para não ver a frustração dos filhos, e eles acabam se frustrando, consequentemente não sendo otimistas com o bem-estar e com a melhora, então, e os filhos acabam visualizando essa situação. Então, assim, é como se eu não pudesse, como se eu não posso, então eu não vou me frustrar. E, consequentemente, eu acabo sendo mais pessimista porque eu não vou melhorar, eu não tenho solução. E aí entra a questão da comparação, né? Pessoas que se frustram comparando os filhos ou a sua vida, o seu sucesso profissional comparando com o outro. A gente tem que ter essa distinção, que a comparação tem que ser positiva. E quando for menos, a gente tem que ser otimista, que se aquela pessoa chegou nesse lugar, a gente também pode. E isso faz parte. Então, com a criança que não está conseguindo alcançar o que é da idade dela, nós temos que ser otimistas. E eu falo muito na criança porque a criança pode nos surpreender, o adulto nos surpreende a toda hora. Nós nos surpreendemos com as nossas atitudes, né?
com os nossas conquistas diárias. Então, essas crianças, eu falo também muito da criança especial. Às vezes o pai me pergunta, Cris, a criança vai ler, meu filho vai ler? Não sei, mas não perde a esperança. Porque eu, com meus anos de profissional, assim, eu já me surpreendi tanto. E aí as famílias dizem, Cris, realmente, tu não me deu dia nem hora, mas pediu para eu valorizar tudo isso. E eu me surpreendo, porque como profissional, a gente tem aquela... Tu tem que ter essa esperança, mas às vezes eu tenho que me policiar para realmente ser otimista e acreditar que aquela criança vai evoluir. Mas às vezes está difícil. Imagina para essa família que não tem o conhecimento e não se dá conta o quanto é importante aquele degrauzinho que essa criança subiu, né? Um adolescente que está em depressão, é bobagem, mas subiu um degrauzinho, saiu de dentro do quarto, veio para a sala com a família. Mas é que a família não visualiza, né, Cris? Porque eles não validam. Eles então, não internalizam para nós, esse crescimento. isso é muito importante. Então, nós profissionais temos que ser otimistas, passar isso para a criança, para o adolescente, mas passar para a família. A família está totalmente interligada com esse possível sucesso, né? Sim, e eu vejo até que na nossa profissão, tanto na minha quanto da Cris, o otimismo é a todo momento. Por quê? Porque se nós estamos tratando de saúde mental, tratando de deficiências, de crianças que têm dificuldades, ou até mesmo adultos ou famílias, sim, de uma forma geral. O mínimo passo que essas pessoas dão pra gente é uma conquista enorme. Então o otimismo faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Acho que é acreditar no potencial do ser humano para melhoria, né? Porque senão, que sentido tem? Perguntamos o que as pessoas entendem por ser uma pessoa otimista. Otimista é uma pessoa motivada, 71%. Segura, 21%. Otimista é uma pessoa ingênua, 3%. Ou que foge da realidade, 5%. Então, a maioria achando que, apontando que otimista é uma pessoa motivada. E realmente, essa é uma realidade que nos traz uma visão geral do otimismo, né? A pessoa está super motivada, então, né, ela é otimista. Só que a gente tem que separar esses dois conceitos. Sim. Otimismo é uma coisa, motivação é outra, porque a motivação é um estado psíquico que a gente se encontra, né? Então eu me encontro motivado para uma mudança, para eu ir à frente dos meus objetivos, para eu seguir os meus planos e assim por diante. Às vezes nem está tão seguro, mas tem que continuar tentando para superar. Segurança às vezes não é bem assim, mas também tem que estar presente. Pessimista é quem tem o pé no chão, 13%. É quem vive reclamando, 36%. Pessimista é inseguro, 35%. Quero distância, 16%, nem querendo saber dos pessimistas. A maioria dizendo que pessimista é quem vive reclamando e quem é inseguro. Acho que é uma característica do pessimismo, tá, né? A reclamação, que nada tá bom, nada vai dar certo. E aí isso é um ponto que tem que ser levado para terapia, se é muito pessimista. Por quê? Porque é algo que tu está acreditando que não tá legal, que pode até ser um sinal de algum transtorno psicológico ou até mesmo de alguma patologia, porque tá ligado com assim, com as tuas crenças de não acreditar que algo vai melhorar ou que não tem algo de bom, que tu não consegue visualizar uma saída para determinados problemas. Então, o pessimismo, a gente tem que ter um olhar mais afinco, só que o que acontece? As pessoas querem distância, porque aquela pessoa é muito pessimista, só traz coisa ruim, né, não vou ficar muito perto, não quero saber, e acabam deixando. Só que muitas vezes não é isso. Às vezes é uma questão de que a pessoa está passando por dificuldades, por problemas que realmente precisam ter um olhar. Está pessimista, né? Momentaneamente. Todos nós temos momentos de otimismo e momentos de pessimismo. Exatamente. Por quê? Porque faz parte da nossa regulação emocional. Tem dias que a gente não está tão bem, então não deixa de estar um pouco otimista, né? Exato. Pessimista. E, por fim, antes da gente chamar para o intervalo, a gente já falou aqui sobre a questão do sucesso, né? O sucesso ligado a tendo como ingredientes a competência, a motivação e a autoconfiança ou o otimismo. Perguntamos lá na enquete, para ter sucesso na vida, o que nós precisamos? Competência, 21%. Motivação, 34%. Autoconfiança, 45%. São os 3 elementos, mas a gente perguntou lá na enquete o que as pessoas acham que é mais importante para ter sucesso na vida. E autoconfiança ligado aí ao otimismo foi o mais votado.
Essa enquete, esses 3 pontos são os principais, realmente, né? E a autoconfiança, que às vezes tu pode ter uma autoconfiança para determinadas situações, mas tu, como disse a Cris, tu estar inseguro, porque faz parte, de repente tu não dormiu bem, tu já acordou um pouco atrasado, teve uma sequência de fatores do teu dia que já não estão legal, então tu vai estar mais pessimista pro lado, poxa, né, hoje já não foi legal, já não deu certo, minha manhã, meu almoço não consegui almoçar, foi corrido, tenho tantas tarefas, e aí então tu já começa a entrar numa linha de pensamento e raciocínio de que nada vai dar certo. E aí é esse o ponto do pessimismo, mas não é um sinônimo de que está tudo acabado, de que algo vai ser perpétuo. Sim. O que não é perpétuo é o nosso tempo aqui. A gente não pode falar e não chamar o intervalo, que já estamos atrasados. Estamos apresentando Faz Sentido. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Filho de pais otimistas vão ter mais sucesso na vida? É esse o tema do Faz Sentido hoje, com Patrick Camargo e Cristine Leitão. A gente vai direto para a enquete lá onde perguntamos: otimistas tendem a lidar melhor com as adversidades e têm chances maiores de viver melhor? Mito, 5%. Verdade, 69%. Depende, 25%. E eu quero apresentar uma pesquisa que eu achei hoje, gente, um pouquinho antes de começar a gravação e que eu fiquei muito impactada. Uma pesquisa da Universidade de Erlangen-Nuremberg, se eu falei certo, lá da Alemanha. Eles fizeram uma pesquisa durante 10 anos com 40 mil pessoas entre 18 e 96 anos. E o que essa pesquisa apontou? Que os pessimistas vivem mais que os otimistas. Aí o Friederlang, que é um dos autores do estudo, explica. A pesquisa mostrou que os riscos de sofrer algum problema de saúde ou morte prematura são mais altos nos otimistas. O pessimismo em relação ao futuro faz com que as pessoas se cuidem mais em relação à sua saúde e segurança. Depois de uma década de acompanhamento, o resultado mostrou que os pessimistas têm 9,5% de chance a menos de apresentar algum problema de saúde e 10% menos riscos
de sofrer uma morte prematura? Eles se arriscam menos, né? As emoções, tanto do lado bom quanto ruim, eu acho, realmente. E eles estão sempre, né, hipervigilantes. Se achando que vai acontecer o pior. Exato, então estão sempre Nem em se busca do expõem. cuidado. Não se expõem, evitam riscos, se cuidam, né, da saúde. Eu tenho uma dor de cabeça, vou lá ver se eu não tenho alguma coisa mais séria. Eu tô com um problema, sei lá, de A bexiga, gente vou nem cuidar. tempo tem para isso. Né, eu tomo um remédio caseiro, tem que né, trabalhar, faço alguma vambora. coisa, tem que trabalhar, vambora. Não E tenho acaba chegando nada, lá, não deixo tenho 2 nada, anos tudo sem bem. fazer meu Sou check-up de otimista, saúde. Não vai dar nada, não Super é nada. otimista. Né? Não, mas aí a gente tem que não dosar. tenho nada, tô super bem. Não, mas aí tem que ter uma dosagem. Né? Mas essa Gente, pesquisa é muito interessante, porque eles eu levaram fiquei 10 anos. muito Né? A gente impactada não com parou isso. para pensar nisso, né? Agora que me fez realmente, eu acho isso, as pessoas se arriscam menos, se incomodam menos, porque a gente dentro da vida otimista, a gente corre atrás, Se busca joga, atrás, se joga, que vai. o máximo que vai acontecer é dar errado. Dá errado, volta, faz de novo. E isso é ser uma pessoa otimista, porque se a gente for ouvir pessoas bem-sucedidas na vida, eles contam quantas vezes deu errado e eu não desisti. Muitas. E quantas vezes, pra gente estar aqui, né, todos nós, para nós estarmos onde a gente está, quantas vezes a gente tentou um concurso, passar num vestibular, né, na época minha, que era vestibular, hoje já mudou, já tá voltando Já vestibular voltou, de novo, né? já Já voltou. Coisa boa, notícia. Às vezes eu falo coisas, todo mundo, Cristo, no teu tempo. Mas assim, a gente ia, voltava, batia. É que nem quem faz medicina, né? Se arrisca. Aí entra em depressão, tem que ter um cuidado, porque são pessoas que vivem, se jogam 24 horas em busca de alguma coisa. E quando tu falou aí em relação aos filhos, né? Eu lembrei agora que o meu filho mais moço um dia chegou para mim e disse: mãe, tu sempre vê beleza em tudo. Eu disse: por quê? Eu estava comentando de um profissional e ele me olhou e disse assim: mas ele é feio, né, mãe? Ele era pequeno, ele devia ter uns 10 anos. Como ele é feio, esse teu amigo? E eu disse: mas ele é uma... Eu parei. Era tu, Patrick, por Não acaso? era eu, não conhecia essa o Patrick. amizade com a Cris ainda. Não é o Patrick. Ainda não bem, falei. meu. E aí ele parou e eu parei, fiquei olhando, eu disse: como assim ele é feio? Ele é muito feio, mãe. E esse meu filho, ele é tão discreto. Se fosse o mais velho, mas ele é bem na dele, ele não abre a boca. E eu olhei para ele e disse: como assim? Ele disse: não, mas ele é muito feio. Eu disse: filho, mas ele é uma pessoa tão legal. Eu que trabalho com a diversidade, né, eu tenho sempre esse olhar. Para mim, o Bela é diferente, eu acho, que outras pessoas que olham. E aí eu olhei, e ele convivia enquanto pequeno muito junto comigo, com as crianças especiais e tal. E aí ele me falou isso e eu parei, eu dei uma explicação para ele. Eu digo: meu filho, mas ele é uma pessoa tão boa, tão legal. E ele me olhou e disse: mãe, tu sempre enxerga o outro lado das pessoas. Eu disse: sim. E aí ele me disse assim: sabe que eu aprendi agora, depois de grande, um dia a gente conversando de adulto, ele me lembrou desse fato. Ele disse: mãe, tu tá sempre enxergando o outro lado. Quer dizer, uma pessoa otimista. Eu não enxerguei a fisionomia só dele, dizer: não gostei, não. Então, isso me fez eu pensar, e eu senti o quanto isso foi importante para ele, para a vida dele, né? Ele também percebeu que as coisas não são assim, a gente tem que ser otimista. Em tudo, foi um detalhe, mas me chamou a atenção do feedback que ele me deu. E pegando o gancho também, né? A gente não vive no mundo cor-de-rosa que nem a Barbie, né? Só no nosso look, Patrick. Não me avisou. Só no nosso look, que a gente veio no mundo do otimismo cor-de-rosa. Cor-de-rosa, né? Verdade. Eles atribuem a si seus insucessos. Os pessimistas, claro, 64%. Os otimistas, que são mais realistas, 36%. O pessimista sempre acha que o fracasso está mais relacionado com ele do que com o fator externo, é isso? Exatamente. A autoestima já é lá embaixo, né? Começando por aí. Primeiro fator. Já explica boa parte. 50% do caminho, porque a autoestima é tudo. Se tu não consegue ter uma autoestima, tu vai te sentir inseguro. Tu te sentindo inseguro, consequentemente vai te atrapalhar. Sou incapaz. Exatamente, vai entrar na questão da tua crença de incapacidade e aí tu não realiza o que tu tem para fazer, porque justamente tu, né, tá seguindo nessa linha de raciocínio e pensamento por um bom tempo. Otimistas apontam fatores externos como causas do fracasso, quer dizer, deu errado, o problema está lá fora. Mitos, 53%. Verdade, 47%. E aí, o otimista, ele tende a olhar mais para fora do que para dentro de si?
E aí, Cris, concordamos ou discordamos? Tanto que deu 50 e poucos. Bem dividido. Bem dividido, dividido. né? Achei interessante as respostas aí. E isso que a gente teve um grande público respondendo às enquetes, né? Isso mostra o quanto as pessoas estão conseguindo visualizar. Estão percebendo, né, isso no seu dia a dia. E tem que perceber, né? Porque se tu é otimista ou pessimista, tu vai ter que ter uma visão diferente de mundo para te poder dar conta da tua realidade. Exatamente. Trazendo uma fala aqui do psiquiatra paulista Ciro Massi, ele é autor dos livros Síndrome do Pânico, Psiquiatria com abordagem integrativa e bioestresse, novos caminhos para o equilíbrio em saúde. E o que o Ciro diz? Os pessimistas tendem a interiorizar os motivos de dificuldade, quer dizer, problema de autoestima, o problema sou sempre eu. Enquanto os otimistas tendem a atribuir as causas de dificuldades a terceiros. Abre aspas, o otimista, ao se deparar com dificuldades, prefere pensar assim, como há incompetentes. Já o pessimista, ao contrário, atribuiria a incompetência a ele e não a outra pessoa. Numa boa maré, o pessimista até se congratula por se sair bem em determinado fato em particular, enquanto o otimista se dá os parabéns por ser uma pessoa tão ótima. Não apenas naquele fato, mas em muitos outros aspectos da vida. Mas aqui aí foi como a gente estava falando, tu tem que medir, porque tu não pode levar a vida num fator assim de que a vida é um oba-oba, tudo é festa lindo e maravilhoso, claro. 100%, né, aquele otimismo total e nem um pessimismo total que pode, né, significar alguma coisa, algum risco ou algo psicopatológico ou indício de algum possível transtorno. Tem uma medida nos dois. Uma medida na regulação, um equilíbrio, para te poder seguir adiante. Nunca e sempre são, na maior parte das vezes, palavras mais usadas por quem? Pelos otimistas, 23%, pelos pessimistas, 77%. Então, o pessimista ele é um que vive mais no 8 ou 80, não tem... Nos extremos. Nos extremos. Exatamente, não consegue visualizar que tem outras nuances, né, entre o 8 e o 80 e possibilidades. Que aí eu acho que entra essa questão do otimista, não deu certo, vai de novo, ele vive nisso. E o pessimista deu errado, acabou, ou então... né? Ou ele tenta uma, duas, três e chega. E o otimista não, tu tá sempre tentando uma vez, algum momento vai dar certo, né? Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos. Eu acho que é mais flexibilidade. Mais resiliência também, o otimista é mais depressivo, né? Por isso que ligado mais a quadros de ansiedade e depressão. Isso. Pessoas com visão positiva vivem mais tempo, mito 27%, verdade 73%. Já trouxemos aí a resposta. Dizendo que não é bem assim, gente. O pessimista, ele tá muito preocupado que vai acontecer alguma coisa com ele e ele cuida mais da saúde. Filhos de pais otimistas têm mais sucesso na vida? Mito 22%, verdade 78%. É que aí tu entra na questão da motivação de novo. Modelos, né? Modelos. Se tu em casa tem um pai que te estimula, né? Eu também o que não deixo ser o que eu falei do meu filho. Quer dizer, a partir do momento que tu mostra que a vida não é assim, não é o feio, o bonito, não é nada ou 8 ou 80, que existe um meio termo, tu já está incentivando essa pessoa, que é o que nos preocupa hoje, essa questão de não frustrar. O otimista, ele tem que trabalhar muito com a questão da frustração. E eu acho que por isso hoje que essa enquete tá nos mostrando, assim, como hoje o otimismo está muito alto, a porcentagem das pessoas, né, que estão indo para esse lado que sou pessimista, não vai dar certo as coisas. O mundo realmente está numa aceleração com a questão da informática, de tudo, mas a gente tem que ser otimista e resgatar coisas que estão fugindo do nosso alcance, que antigamente funcionavam muito bem e a gente está retornando, né? Quanto à família, os horários, então toda a nossa rotina do dia a dia não deixa de ser um resgate por nós estarmos otimistas a reestruturar novamente, né, essa geração de crianças, de adolescentes. Eu acho que é por aí que a gente... porque o pessimista, ele não tolera a frustração. Né? E o otimista consegue ter um certo nível, ter uma tolerância e ressignificar e ser resiliente para tentar novamente. Que o pessimista não consegue seguir esse caminho. Gente, eu queria trazer uma fala aqui que eu achei muito interessante. Acompanhem comigo.
É um artigo que saiu no site do UOL, publicado no site do UOL, na coluna Viver Bem, que é um artigo do Nuno Cobra Júnior. Vocês lembram dele? Tem um método aí de treinamento, de Ayrton Senna, grandes atletas aí de sucesso. E ele traz uma afirmação, e a partir daí trabalha o artigo dele, onde ele diz: ser otimista e pessimista alternadamente é a melhor maneira de estar alinhado e integrado ao fluxo da vida. Transitar entre pessimismo e otimismo é um sinal de saúde mental. A alternância de humor e a mudança de estado mental, variando entre tristeza e a melancolia, alegria e a euforia, por exemplo, é algo natural do ser humano. Só devemos nos preocupar quando o cérebro se fixa de forma prolongada em determinados sentimentos. Exato. Exatamente isso. Sim, porque todos os otimistas têm momentos de pessimismo, né? Então não tem como. A regulação emocional tem que ter essa ondulação altos e baixos. Só que se dá conta para te poder estar regulado. Aí que entra a questão, se é algo significativo, ser muito otimista, opa, ou tu ser muito pessimista, também é um opa, porque tu tem que ter essa regulação, o limite de tu conseguir visualizar esses dois campos para te ter a tua saúde mental em dia. E te permitir também, em alguns momentos não tá legal, né? Nós vínhamos conversando agora, exato. O Patrick disse que ontem não estava muito legal, ainda bem que eu não fui numa reunião que ele foi. Fica a dica aí, Patrick. Ontem ele disse não estava bem, não conversei muito, Cris, e ia se dar o direito. Hoje já estou melhor, né? Já Exato. Chegou aqui conversando, né? Então, cheguei popularmente, como a gente brinca, né? Cheguei no promo, né? E é isso aí, a gente reconhecer exatamente, porque quando a gente se reconhece, a gente consegue visualizar. Né? Não tá bem sempre, porque não existe o bem sempre, né? É que as pessoas querem sempre uma aprovação, como se eu não pudesse dizer assim, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, fosse um sinônimo de reprovação. E não é um sinônimo que é de autoconhecimento. Exato. Então hoje eu não estou legal. Até não te permitir falar ontem, como tu me disse, fiquei um pouco calado. Melhor ficar calado do que falar uma coisa que tu não tá legal para conversar, Exato. Né? Que é tua forma de ser muito falante. Então cuidou. Quase como um papagaio de pirata. Olha o que o Nuno diz bem nesse sentido que vocês estão falando. O que importa dizer aqui é que aprender a lidar com as dificuldades da vida e ensinar os nossos filhos a isso, né? Aceitando que não podemos controlar os fatores externos e muitas vezes nem mesmo os internos, já vem incluso no pacote da nossa existência. Inclusive, aprender a aceitar e lidar com variáveis externas e períodos extremos foi um fator determinante em nossa sobrevivência como espécie. Exatamente isso. E faz todo o sentido. Né? Porque aí a gente está falando claramente da aceitação, falando do otimismo, pessimismo, motivação, do ser humano como um todo. Porque nós somos, né, um ser humano emocional e racional. E aí entra esses dois tópicos que é a pauta do nosso programa hoje. De falar sobre o otimismo e o pessimismo. A gente tem que se conhecer. E é a gente enfrentar os nossos medos e também recuar quando não estamos bem, porque isso é saudável. E toda vez que a gente recua, a gente tem que se recuperar para poder arriscar novamente, né? E ser pessimista na busca do que a gente está. O termo seria validação, nós nos validarmos. Patrick também, vendo, a semana passada nós estávamos conversando também profissionalmente, então às vezes a gente leva um baque profissional, assim, e a gente dá um tempo, né, que nós estávamos conversando, a gente dá um tempo e realinha alguns projetos de vida. Então não é que tu esteve no momento assim, no fundo, foi pessimista, mas tem momentos que tu dá aquela baixada e para tu conseguir gás, para tu poder traçar novos projetos, isso eu acho que na vida pessoal da gente, a gente dá uma baqueada, e isso faz parte. Mas também se permitir a baqueada, né? Sim, porque tem importante. Pessoas que não querem sentir aquela tristeza, não querem nem demonstrar. Não querem sentir melancolia e já vão, mas preciso sair daqui, vamos aí. E aí tu não te permite sentir aquele momento que muitas vezes é um fim de ciclo, tem que ter um luto, tem que ter a tristeza. Tanto na vida emocional, particular da gente, quanto a profissional, a gente tem que fechar exatamente, são ciclos, né? E quanto pais também, a gente quando se dá conta, meu filho cresceu, então tu tem que fazer aquilo de
acabou a criança, que dependia da gente para tudo, e cada etapa que os filhos fazem, a gente tem que também dar essa parada para poder reorganizar e realinhar essa convivência, em todos os sentidos, né? Tanto familiar quanto profissional, a gente vive isso, mas com otimismo, a gente se permitir retomar. A Fênix surgir das cinzas. Nós vamos ressurgir das cinzas daqui a pouquinho, de novo, porque agora é o comercial. Estamos apresentando Faz Sentido. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje, tratando do otimismo, do pessimismo e o que nós estamos deixando para os nossos filhos, criando posturas mais otimistas ou pessimistas diante da vida. Conosco, Patrick Camargo e Cristine Leitão, e eu já vou direto para a última questão da enquete. Pai e mãe pessimistas criam filhos mais realistas? Mito, 65%, verdade, 35%. O pessimista, ele é mais realista? Olha, com certeza a gente pode dizer que sim. Por quê? Porque entra naquela questão, se eu penso que eu não vou dar certo, que eu não vou conseguir, que eu não tenho capacidade, que eu começo a acreditar em todo esse sistema, eu já começo a ficar pessimista e acabo, né, pensando de que nada mais vai dar certo. Então eu estou trazendo para a minha realidade algo que muitas vezes não tem evidência de que isso vai acontecer. Porque entra o que eles falaram no primeiro bloco, também da questão familiar, que está interligado com o que eu vejo no consultório, com o que aqui se trabalha com as famílias na escola. Então a gente ter essa dualidade aí é muito importante. E claro, nós estamos falando que no nosso trabalho nós somos mais otimistas, porque exige com que a gente pense que no mínimo esforço que aquele paciente, ou aquele cliente, ou aquela família, ou qualquer pessoa que busca, né, atendimento conosco, ou que a gente está envolvido, é um crescimento mínimo, mas que é muito significativo. Então, pode ser considerado... O Patrick está sendo muito otimista, a Cristine também. E não, é porque nós estamos vendo de uma forma que muitas vezes a família, os pais ou a sociedade não consegue visualizar esse pequeno crescimento. E no mesmo artigo que eu já citei antes, do Instituto de Terapia Cognitiva, olha o que ele traz. Estudos na área de psicologia cognitiva apontam que os pessimistas são, sim, mais realistas
do que os otimistas. Entretanto, estudos na área clínica indicam que o pessimismo é um ingrediente invariavelmente presente em quadros de depressão e ansiedade. Já falamos aqui. É como se sugeríssemos que uma dose de distorção a seu favor é necessária para um indivíduo não cair em depressão ou ansiedade. O que se poderia concluir é que, satisfeitos os critérios de competência e motivação, o estilo de atribuição desejável equivaleria ao que poderíamos denominar de otimismo realista. Ou seja, o estilo daquele que, além de satisfazer os critérios da competência e da motivação, quer dizer, para conquistar o sucesso, ele desenvolve habilidades, ele se motiva a ir em direção a elas, ainda acredita na possibilidade de sucesso, mesmo na ausência de provas concretas. Olha, que baita explicação, né, para comprovar algo de que a gente falou tudo aqui hoje, né, sobre todos esses fatores. Então crie um filho que seja otimista, realista. Realista, exatamente. Isso é saudável. E a gente precisa dessa dose de otimismo para a gente poder realizar. Por isso que é tão difícil, porque é dose, né? Saber dosar é a fórmula certa. Não que nós tenhamos uma fórmula para ser otimista ou para ser pessimista, como algo significativo para nossas vivências. Não é isso. Mas dosar é o quê? É o equilíbrio. E, Patrick, assim, ó, mesmo a gente que tem mais de um filho, a gente sabe o quanto, às vezes, aquela família são o mesmo pai e a mesma mãe, tiveram mais de um filho, a gente dando a mesma educação, cada criança capta de uma forma diferente, Exato. né? Então, é uma questão bem individual, a gente aprende por modelos, mas é muito particular. Então, por isso ser tão difícil, né? Porque a dosagem que tu usa de otimismo, de pessimismo, de realismo para uma criança, às vezes dentro da mesma casa, com a mesma família, funciona de uma forma diferente. Então, o quanto isso é particular e o quanto é difícil. E até mesmo gêmeos, 99% iguais, por que a gente tem esse 0,1 de diferença? Porque é a individualidade de cada um que molda o que é o comportamento que é moldado. E por que às vezes a gente prefere separar esses gêmeos que são criados, né, na mesma forma? Porque cada um tem a sua personalidade, daí a gente tem que deixar cada um absorver esse otimismo, esse pessimismo, essa medida toda de uma forma individual. É muito complicado isso. Olha só, a gente já falou antes do artigo do Nuno Cobra Júnior, o que ele diz? A luz não pode existir sem a escuridão. Como diziam os estoicos, viver é desenvolver a capacidade de encarar a adversidade e treinar a resiliência para lidar com encontros tristes e dolorosos. Na realidade, esses encontros dolorosos com a vida podem nos fortalecer e nos sensibilizar de tal forma que ao final sairemos ainda mais fortalecidos dessa experiência. E olha o que ele fala. O próprio viver já é um aprendizado constante e inesgotável. A vida vai lhe apresentar sempre os mesmos problemas, até que você resolva encarar de frente as suas próprias limitações e seguir para o próximo nível de sua consciência, abandonando a prisão anterior, mantida, protegida e cultivada por você mesmo. Assim, a cada quebra na couraça dos condicionamentos que nos revestem, podemos ficar mais leves, sábios e resistentes. Exatamente. É a gente reconhecer e tirar, né, a capinha de super-homem, de Mulher Maravilha, muitas vezes, para reconhecer esses nossos limites e internalizar situações que são benéficas, situações que não são, situações positivas e se validar. Isso é o mais importante de tudo também. E eu acho que finalizando, essa sugestão que a gente deixa aqui de tentar assumir, então, essa postura, essa condição de otimista, realista, a gente precisa sempre ter em mente, quando a gente pensa, voltando um pouquinho, quando a gente pensa num otimista e num pessimista, tá? No nosso círculo, quando é um otimista nato, quem é que a gente caracteriza como otimista nato? Aquele que está sempre otimista. Aquele que está sempre de bem com a vida, aquela pessoa que a gente gostaria de estar sempre junto, porque tem, né, uma vibração, uma energia, popularmente como as pessoas dizem, de que é muito bom estar na companhia. Mas isso é um conceito. Mas essa pessoa, ela
é taxada muitas vezes como ingênuo, como uma pessoa que foge da realidade, quando ela é Muito otimista. visivelmente muito otimista. Exato, ela é taxada. É a visão popular das pessoas, é de verem o outro, quando é muito otimista, ter essa visão. Mas eu acho que esse otimista é a pessoa que se tu conviveu um pouquinho mais, tu vai dizer, eu achei que ele estava sempre de bem com a vida. Tem um dia que essa pessoa não está legal. Então não tem, digamos, eu acho que a maior parte do tempo, sei lá, 90%, encontrar o Patrick. Não é 90%, sempre. mas sempre otimista, radiante e vibrante. Mas tem, como ele colocou ontem, não estava legal. Autoconhecimento. Então, mesmo o maior otimista que tem dias. E às vezes, aparentemente, tu diz, não sei nem por que eu tô assim. Não aconteceu nenhum problema tão... Mas eu acho que tem que tem algumas pessoas, que a gente vai lembrar, que tem essa preocupação de parecer sempre a pessoa que está para cima, e não se permitir nesses momentos, né? E mesma coisa o pessimista. O que acontece quando uma pessoa que é eminentemente pessimista chega num dia super para cima? As pessoas estranham, vão chegar e dizer, mas escuta, o que houve? Cris ou Fabiana, por que você está... Não vai resmungar, tô te estranhando, o que aconteceu que tu tá tão bem? Tem que dizer assim, vamos lá, é isso aí, é melhor assim. A gente tem que também ser otimista e mostrar para ele que ele continuando assim tá melhor. O Patrick, a gente já tem que ser otimista. Patrick, vamos lá, levanta. O que eu quis dizer com essa comparação, da gente lembrar, é que está muito... Para mim, otimismo e pessimismo está muito mais atrelado a uma postura, uma disposição diante dos desafios da vida. Sabe? Não quer dizer que a gente vai precisar sempre estar naquele viés otimista, sempre olhando em todas as vezes só o que há de bom, né? Que tem mais a ver com a nossa disposição diante de um problema. Qual é a minha disposição? Como é que eu enxergo? Eu preciso resolver um desafio, eu preciso resolver este problema, então vou ter que ir de frente. Independente se eu for otimista ou mais emocional, ou racional, ou pessimista. Tem muito a ver, acho que é um engano que otimismo tem muito a ver com o alto astral todo o tempo. Está tudo bem? Não é só o otimismo, isso, assim, para a gente ir finalizando, né, que a gente está com o tempo estourado já, então, brevemente, o que é o otimismo? O otimismo é algo de que a gente tem como que vai dar certo, vai ser bom, mesmo diante de uma dificuldade, e aí quando não dá certo ou não sai como a gente quer, que a gente acaba se frustrando, a gente encontra um outro caminho, um outro viés para seguir com uma outra solução. A famosa carta na manga. Isso é ser otimista. O pessimismo não consegue ter essa postura. Então, se não deu certo agora, eu vou esperar um tempo, vou chutar, não consigo enxergar que vai dar certo, eu vou tentar de novo, me frustro de novo, não vai dar certo, e aí eu acabo, poxa, viu? Eu tinha razão. E aí confirma algo de que eu tenho que desistir. Mas o pessimista vai viver mais, como a gente aprendeu aqui na pesquisa. Infeliz, mas vai viver mais de forma infeliz. Mas então, eu continuo querendo ser otimista. A gente vai escolher a felicidade aqui. Mas a gente vai se cuidar, né? Todo mundo vai se cuidar mais, e não só ficar otimista que tá tudo bem. Isso aí, então, Fernando Barcelos, na coordenação técnica. Agradecendo a sua companhia em mais esse Faz Sentido. Obrigada, Patrick. Obrigada, Cristine. Voltaremos. Obrigado a todos. Beijo grande. Faz Sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.